Quero gravar esse vídeo aqui para falar um pouco a respeito do meu avô paterno, que para mim sempre foi uma referência. Eu não vou dizer uma influência, porque eu acredito que eu não convivi o tempo suficiente e nem de forma linear com meu avô para que ele realmente fosse uma influência na minha vida. Eu acredito que ele seria uma influência positiva. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Pelo simples fato dele ser uma referência. Porque quando a gente geralmente fala que alguém é uma referência pra gente, é porque essa pessoa significa algo de positivo na nossa vida. Muito embora uma pessoa possa ser perfeitamente uma referência e uma influência negativa, e acontece. É o que acontece muitas vezes. Você a gente consegue dizer com muita facilidade, por exemplo, não gosto disso, rejeito isso. Só que você conviveu tanto tempo com aquilo que aquilo se tornou uma influência para você, mesmo que você não percebesse. E você vai ficando muito parecido com aquela atmosfera, com aquele ambiente, com aquelas pessoas que você não concorda. Você não compactua com as ações. E aí muitas vezes a gente é pego assim na armadilha da hipocrisia. Mas é uma coisa que acontece, como quase tudo na vida, inconscientemente, para quem não está desperto, para quem não tá atento. Mas é isso. E o meu avô materno não o conheci porque ele faleceu bem antes de eu nascer. E aí a família ficou bem desestruturada, mas o meu avô paterno eu tive a felicidade de conhecer e de morar um tempo com ele. Eu não lembro exatamente se eu morei durante a infância com ele, mas morei na fase adulta. Eu morei com meu avô, eu acredito que dos. E tive outros momentos em que convivi com ele. Eu lembro que meu avô era médico, né? Já para começar a falar do meu avô, daqui a pouco o vídeo tá longo e eu falei pouquíssimo dele. O intuito aqui é falar bastante dele. Meu avô foi médico durante a vida toda. Até onde eu sei, ele não teve outra profissão, outro ofício. Ele veio de uma família pobre, não sei o quão pobre, mas uma família pobre. Eu já escutei, inclusive, que o meu avô. Eu não sei se isso foi durante a infância toda, se a família era tão pobre assim, ou se isso foi uma fase. Mas que é interessante falar. É interessante para você ver assim as barreiras que ele ultrapassou, né? E que hoje em dia a criança reclama com uma facilidade. O meu avô já usou papel de pão como o papel para escrever as matérias lá de escola. Isso de escola, não foi. Não sei se teve esse aperto na faculdade ou se já estava com um pouco mais de facilidade. Mas tempo de infância em escola, usava papel de pão, já usou pedaço de chinelo como borracha. Então você vê que realmente veio de uma pobreza que hoje é quase impensável. Se a gente for pensar, mesmo uma criança que more numa comunidade, ela tem o caderninho bonitinho, a borracha, os lápis. Mas meu avô teve essa realidade. E aí quando foi prestar, eu não sei se era vestibular na época, mas eu acredito que já era vestibular. Mas enfim, quando foi lá prestar o vestibular dele, prestou, né, para uma universidade federal fluminense, que meu avô é nascido aqui no. É nascido no interior do Rio de Janeiro, na verdade. E aí fez lá a faculdade dele e tal, passou. E o meu avô é o que se dizia muito, até se diz hoje em dia ainda, na verdade. Ele era do tempo quando os médicos eram médicos de verdade. Não querendo ser pejorativo aos médicos de hoje em dia, mas é porque hoje você tem as categorias tudo assim subdivididas, é um médico para cada coisa e às vezes o cara realmente não sabe, não detém o conhecimento de uma coisa que em outros tempos
o médico parece, essa é a percepção que a gente tem às vezes, que o médico tinha muito mais conhecimento, detinha muito mais conhecimento, mesmo que talvez aquela função ou aquela área não obrigasse que ele tivesse, mas o médico era realmente interessado em deter conhecimento para ser um bom profissional, né? Meu avô era clínico, é a área que ele escolheu, clínica médica. Já foi dono, inclusive, de clínicas. Já foi dono. Não, de clínicas não, acho que foi dono de uma clínica. Foi dono de uma clínica grande. Ele e acho que mais dois médicos, teve uma sociedade. Mas também uma frase que eu já ouvi sobre o meu avô, sobre familiares, que o meu avô não era exatamente a pessoa com habilidades administrativas e que ele não queria, de fato, ele queria ser médico e isso ele conseguiu. Ele foi bem sucedido nessa área, mas ele não era o cara que queria, como hoje em dia, ele não queria ficar rico com a medicina. Ele queria ser médico, ajudar pessoas, acabou, e viver tranquilamente. E isso ele conseguiu. Ele teve um. Aí depois ele deixou de ter essa clínica, um período da vida deixou de ter a clínica. Teve um consultório que ele atendeu nesse consultório até o final da vida. E nesse consultório eu já fui diversas vezes com ele. Isso era na minha adolescência. Tive uma fase na adolescência que eu ia. Ele atendia, se não me engano, 2 vezes por semana. Ele atendia no outro lugar, que acho que era hospital, ou clínica, e atendia no consultório dele 2 vezes por semana. Eu ia todo dia com ele e era de lei. Foi um hábito que ele trouxe pra mim. Não foi uma coisa que eu, sabe, o neto que pede pro avô, não. A gente chegava mais cedo, né? Ele me levava lá, eu ia de carro com ele. Ele me levava mais cedo do horário que ele começava a atender e comprava um lanche no Bob's pra mim. Acho que ele gostava também do Bob's, não sei. E aí comprava um sanduíche e um milkshake do Bob's, ou um sanduíche e um refrigerante. Isso durou algum tempo. E aí depois eu deixei de ter esse convívio com meu avô para mais tarde, deixa eu ver, 18, 19, eu acho que 18, ou talvez 19 anos, 18, 19 anos, até os 21, 22 anos. 21, 22 anos, eu acho. Talvez menos que isso, talvez eu tô colocando um ano a mais aí, mas esse período de tempo eu morei, na verdade, né? Eu morei com meu avô, dormia no mesmo quarto que meu avô. Meu avô tinha a cama dele de casal, ele dormia numa cama de casal, e eu dormia num colchão. Um colchão bom, não era colchonete não, um colchão de cama mesmo, só que eu dormia no chão, porque não tinha espaço para duas. Ele tinha uma cama de casal, não era cama de solteiro. E nessa casa que eu morava com meu avô, era o meu avô que já morava lá há muito tempo. A casa não era dele, é engraçado, né? Você vê. Podia ser dele, mas não era. Não era uma coisa que ele fez questão de ter a casa dele. Era uma casa alugada, ele morava com 2 empregadas. E era assim, tinha uma mais velha, que era uma empregada de longa data, e tinha uma outra, muito tempo antes, que ficou lá um bom tempo, aí depois casou, acho que arrumou outras coisas para fazer na vida, aí depois de muito tempo, ela colocou a irmã dela lá para fazer as funções que ela desempenhava quando morava lá, que era lavar louça, lavar roupa, fazer comida. A velhinha que morava lá, eu acho que ela trabalhou muito tempo e meu avô e tinha o quarto dela, porque era um apartamento, era num sobrado, como se fosse um apartamento bem grande, 3 quartos. 3 quartos. Aí eu ficava com meu avô, as empregadas tinham lá os quartos, não era quarto de empregada não, era quarto normal, quarto grande lá. A empregada tinha o quarto dela, a senhorinha tinha o quarto também dela. Como eu disse, eu acho que ela já ficou mais por caridade do meu avô, porque essa senhorinha já era muito velhinha, mascava tabaco, tinha uns hábitos bem rudimentares lá.
ela já não fazia praticamente mais nada, ela não tinha mais força para nada. Tanto que essa senhorinha faleceu lá no quarto. E é uma coisa que eu tava lá na época, é uma coisa que a gente não esperava, porque ela não, ela aparentemente, ela tava bem de saúde. Ela só tava bem velha mesmo, bem velhinha. E aí faleceu lá. Eu nem tava na hora. Eu cheguei, meu avô falou: "Ah, a ambulância veio buscar Dona Maria e tal". Falei: "Caramba". E é isso, o que mais? Meu avô, você vê, né? Você vê que é um é uma coisa que a gente traz da pobreza, sobretudo quando a gente traz da infância pobre que nós tivemos. A gente carrega algumas coisas para a vida. Eu não falo exatamente de traumas, porque tem algumas coisas que não tem problema em levar para a fase adulta. O meu avô provavelmente, comia pouca carne, ou talvez nenhuma, eu não tenho esse dado, mas na infância. Não é, carne não era uma coisa muito comum de ter na mesa, não. Porque eu posso afirmar praticamente que o meu avô, depois que se tornou médico, iniciou a carreira dele, o meu avô comeu carne do primeiro até o último dia de vida. Todos os dias no almoço, o tempo que eu morei com meu avô, só tinha carne. E detalhe, era filé. Ele só comia filé. Não era contra filé, não era outra coisa, era filé. Todo dia filé. Todo dia feijão com arroz. Feijão, arroz, macarrão e filé. Feijão, arroz, macarrão e filé. Eu acho que ele só comia algo diferente quando ele ia almoçar em algum lugar ou era convidado para alguma coisa. Dentro da casa dele era arroz, feijão, macarrão, filé, farofa às vezes. No tempo que eu morei com ele era assim, não era diferente. Meu avô infelizmente fumava. É uma coisa que se a gente parar para pensar, né? Um médico fumando. Acho que hoje em dia esse pensamento é mais difundido. Antigamente era comum todo mundo fumar, era charmoso, inclusive mulher, né? Tinha toda essa propaganda que glamourizava o ato de fumar, então muita gente fumava e não era o lado oposto, né, de ser prejudicial era muito escondido e era o que era difundido era que era bonito, era charmoso, glamouroso. Então, infelizmente, meu avô fumava e isso, sem dúvida, teve um impacto na morte dele. Ele faleceu, eu acredito que ele estava com, pelo que eu lembro, ele estava com 82 anos quando ele faleceu. Eu acho que era isso. E quem estava com ele nesse momento era eu. Eu não fiquei, eu sempre fui, eu sou até hoje, eu sempre fui, pelo que eu entendo de mim mesmo, na maior parte do meu ser, eu sempre fui muito controlado. Então foi chateado, eu fiquei na hora, eu fiquei um pouco chateado porque a minha avó paterna estava lá, minha avó já não era mais casada com meu avô há muito tempo, mas minha avó estava lá no momento no hospital, que estava internado, e eu estava lá no corredor e tal, e aí a enfermeira falou para minha avó, não, a minha avó queria saber, ele está bem, está estável? Não, está tudo bem, está estável, que a minha avó tinha que sair, tinha uns compromissos e eu ia ficar lá como companhia. Então tá. Aí deu uns 10 minutos que a minha avó tinha saído, eu tava lá, ele começou a ter uma reação estranha. Aí eu chamei a enfermeira. E aí teve parada cardiorrespiratória, não aguentou e infelizmente partiu. E é isso. Outro aspecto do meu avô, eu acho que eu já resumi assim de um modo geral, mas meu avô todo dia depois que ele almoçava, ele ia para a mesa no escritório dele, ele tinha um escritório com a mesa bonitona de madeira, tampa assim de vidro, ia ler. Então ele tinha um monte de livro, mas ele lia pelo menos, acho que uns 15, 20 minutos, meia hora no máximo, e depois ia tirar um cochilo. Era de lei, todo dia. Almoçava, tomava um pouco de café, ia ler um livro e ia cochilar. Todo dia.
Inclusive nos dias que atendia. Que aí nos dias que atendia, aí acordava, demorava muito, se preparava, botava. Meu avô atendeu, eu acho que desde o começo da carreira, que o meu avô até o último dia que ele atendeu no consultório, ele atendeu de terno. Ele sempre foi esse médico. E meu avô era super. Tu vê, o meu avô praticamente fundou o minimalismo, né? Porque o meu avô era o que se fala hoje em dia minimalista. Mas na verdade não era tão minimalista assim, porque tinha um monte de livro, tinha uma coleção de cortador de unha, tinha uma coleção de canivete, tinha. Enfim, uma série. Ah, um negócio que ele tinha, que eu acho que era calçadeira. Um negócio muito antigo que não. Acho que nem se usa mais hoje em dia, mas acho que existe ainda. Que era um negócio que você enfia aqui atrás no sapato para ajudar a calçar o sapato, para puxar. Hoje em dia não, hoje em dia a gente coloca mesmo com a mão, um sapato social, né? Mas por que eu falo que o meu avô era minimalista? Porque o meu avô, nesse tempo que eu morei com ele, que foi até o fim da vida dele, ele tinha, se não me engano, 4 ternos. Então ele não era. Não tinha um monte de camisa. Ele tinha 4 ternos, umas 10 camisas, né? Social, as gravatas, poucas também gravatas, calça social, acho que 2 ou 3 pares de sapato. Então era super minimalista. Não tinha o guarda-roupa cheio não. E é isso. O que mais? O que mais que eu posso falar aqui do meu avô? O que mais que eu posso falar? Ah, ele tinha um negócio interessante que não sei de onde que ele trouxe, né, esse conceito, esse estereótipo. Não sei se era da vida real ou se de algum filme que ele assistiu. O meu avô tinha. Sempre teve. Pelo que eu entendo, eu acho que desde muito jovem, já depois de iniciar a carreira médica dele, ele tinha um cofre. Só que era um cofre. Deixa eu ver. Era um cofre. Acho que era um cofre de 1,60 m. Então, um cofre alto, 1,60 m por 1 metro de largura. Talvez com pouco menos de 1 metro de profundidade. Um negócio pesado. Um negócio que tu. Pô, um negócio impossível de você. Nem sei como é que transportava aquele negócio. Provavelmente teve que ser. Eu não consigo conceber uma máquina colocando aquilo ali na época no apartamento. Acho que teve que ser 4 homens bem fortes para carregar aquilo ali. Porque é muito pesado, cara. Então ele tinha esse cofre. Que ele guardava documentos. é, Acho que guardava algum dinheiro, mas nada absurdo. Mas tinha lá algum dinheiro. Porque quando eu morei com ele nesse período, que às vezes eu pedia, né? Você pode dar um dinheiro e tal, não sei o quê. Ele tinha. E quando eu fui morar com ele nessa fase, tem um negócio interessante, né? Que talvez se eu tivesse outra mentalidade, eu ia até me aborrecer. Falar, meu irmão, pô, tem nem lógica um negócio desse, né? Mas foi bom que eu não tivesse tido esse comportamento. Quando eu morava com ele nessa época, que eu pedia dinheiro pra ele, ele nunca me negou, sempre me deu. Sempre que eu precisava e tal, eu queria pra alguma coisa, ou pra sair, ou até pra comer algo na rua e tal, ele me dava, só que ele se preocupava se as empregadas iam ver. Porque as empregadas acho que ficaram um pouco enciumadas quando eu fui morar lá. Porque elas já moravam lá há muito tempo, e eu fui morar esse período aí de 4 anos, eu acho. Só que elas tinham que entender que eu era neto do meu avô. Eu era parente, eu era consanguíneo. Elas não é que elas eram empregadas, é que elas não eram parentes dele. É simples. A equação aqui é muito simples, mas elas tinham. Então ele sempre olhava assim se não estava ninguém vindo, se não tinha ninguém vendo. Aí ele abria rapidinho, botava lá a senha, que eram aqueles cofres, né, que roda aqui, então ele rodava. Tinha um código para a esquerda, um código para a direita. Aí ele abria, me dava lá o dinheiro. E é isso. Então meu avô sempre, nesse sentido, sempre foi um referencial pelas coisas que ele teve que, pelas dificuldades que ele teve que transpor para vencer, para vencer na vida. Eu não sei se era um sonho dele
ser médico, se foi um sonho dos pais ou uma imposição, mas pelo menos foi uma imposição positiva. Foi uma coisa que rendeu bons frutos para ele. E é isso. Eu acho que basicamente eu resumi aqui um pouco da história do meu avô. E é isso. Até o próximo vídeo. Não sei exatamente com qual tema,